Boa tarde a todos. Eu vou aumentar um pouquinho. Tá. Então, aumenta um pouco o volume. Tá bom. É o microfone do... 2. Que a paz do Senhor esteja conosco. Estou muito feliz por esse encontro aqui novamente. Receber a atmosfera, a energia deste lar e o olhar carinhoso de cada um de vocês, que me traz a energia necessária, e dos meus amigos espirituais, que me governam, que me orientam, que me inspiram, para que eu possa trazer uma mensagem para todos nós de reflexão e de aprendizado. A reforma íntima, como o Espiritismo, insistentemente e amorosamente nos lembra da necessidade para o nosso aprimoramento espiritual, ela se faz necessária em vários campos, em várias vertentes, em vários segmentos da nossa vida. E uma das formas para que a gente consiga superar as nossas dificuldades da eternidade, superar as nossas dificuldades que houve em vidas passadas e superar as dificuldades da vida presente, nós temos um grupo que é imprescindível para o nosso aprendizado, que é a parentela. A parentela espiritual, a parentela corporal, tem uma grande diferença. E no capítulo 12 do Evangelho, no capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, eu vou ler um trecho para nós, que nos esclarece o seguinte: os laços de sangue não obedecem necessariamente às ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que esse já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam os filhos, eles apenas fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. E aí, a gente dá uma passeada pelo capítulo 4, item 5, que faz um apontamento importante quando nós recebemos esses filhos e temos que criá-los. Onde está a responsabilidade dentro de toda essa engrenagem? E lá está escrito assim: quantos pais infelizes com seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que desenvolvessem neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e com sua ingratidão. Os espíritos que encarnam numa mesma família como parentes próximos são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Mas pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatia igualmente anterior, o que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante
e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se conforme se observam nos dias atuais. Existem, portanto, duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação dos seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na Terra, por meio de inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil como a própria matéria e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente, já na existência atual. Quando ele fala que é frágil como o nosso corpo físico, determinadas relações que não têm uma ligação, uma afinidade espiritual, a gente pode perceber que a gente chama muitas vezes de ingratidão. Aquele pai que desencarna, aquela mãe ou aquele filho, né? Muitas vezes acontecem mais com os filhos ou com pais na velhice, que parece que a pessoa sentiu como se um fardo tivesse saído dos seus ombros, como se não tivesse tido importância nenhuma a história que eles viveram naquela vida presente. E muitos criticam, falam que não tinha amor, ou que não tinha apego, ou que não tinha uma afeição, ou que não tinha um respeito, porque mal se enterra aquele corpo e a pessoa age ali como se absolutamente nada tivesse acontecido. Isso seria louvável, meus amigos, se fosse ali uma elevação espiritual daquele ser que já entendeu que a viagem só se antecipou e que um dia iremos nos encontrar. Mas existem casos que realmente parece que está tirando um fardo e que praticamente, se não forem as fotos ou algumas poucas recordações materiais, aquela pessoa cai no esquecimento assim quando baixa a sepultura. E isso se explica aqui quando ele diz que são laços frágeis, são laços apenas corporais que dividem a consanguinidade. Não tem um afeto, não tem um apreço e não tem uma afeição profunda espiritual. Então, para nós espíritas, é compreensível que isso se aconteça diante da fragilidade das ligações. E para nós que estamos tendo entendimentos, esclarecimentos, não deve servir de arma ferrenha, como crítica, apontar ao nosso irmão que não está se importando. A gente precisa lembrar que ninguém, absolutamente nenhum de nós, temos condições de ofertar aquilo que não temos. Então, se não temos um amor sincero e profundo, como colocar para fora um amor sincero e profundo se não o temos? E ele continua, portanto, explicando aqui para nós que muitas vezes esses laços frágeis que se unem ali no seio familiar, eles se fazem importantes dentro de uma programação espiritual, que essas uniões são verdadeiras catástrofes aos nossos olhos materiais que são limitados, onde a gente só consegue observar ali uma desarmonia familiar, uma falta de acolhimento, uma falta de direcionamento, uma intolerância entre as partes, pessoas que se relacionam de uma ignorância entre si, que não se compreendem, que não têm ali uma paciência uns com os outros. Mas nós somos espíritas, acreditamos, portanto, na imortalidade da alma e no processo reencarnatório como forma de aprendizado e purificação. E para muitos de nós é uma lição das mais complexas, mas sobretudo mais completa, essa inserção familiar. É a alavanca necessária que vai trazer para nós os ajustes
que precisamos ter, nós sabemos disso, não é novidade para nós. Mas o nosso desafio é nos mantermos firmes dentro desse propósito. Só que nós temos que ter ali o equilíbrio de pensamento, de pensar o que é uma firmeza e uma resignação para eu conseguir levar uma família difícil que eu estou inserida, como mãe, como filha, como irmã, de uma toxicidade, de uma coisa que está realmente sugando as minhas energias a ponto de me deixar numa condição degradante. Porque dizer não, dizer basta, é estarmos também exercendo a caridade para conosco. Quando nós vemos, trocando para os dias bem atuais que nós estamos vendo frequentemente, para dar um exemplo aqui prático, quando nós vemos tantas notícias de violência doméstica, seja do marido para com a esposa, ou da companheira para com seu companheiro, ou de ambos para com seus filhos, nós temos que pesar ali, na ótica cristã, ou na ótica espiritual, no nosso caso, o que realmente é resignação? Esperar que a fatalidade aconteça, ou nos retirarmos ali momentaneamente, eu digo momentaneamente, porque uma encarnação é um momento da nossa existência eterna. Nos retirarmos momentaneamente até que tenhamos condições de virmos novamente inseridos com aquele grupo. Hoje eu escutei de uma pessoa, num desabafo, que ela estava dizendo justamente isso. Ela tem urgência em quitar os débitos dela. Então, toda a sorte de dificuldade que ela vem passando no matrimônio dela, ela acha que ela tem que suportar absolutamente tudo, calada, com coragem e resignação. Aí eu perguntei para ela, qual é o peso psicológico, qual é o peso moral que está sendo essa relação para você? Não precisa me falar. Eu quero que você faça as suas reflexões. Porque às vezes a gente se arrasta numa situação familiar extremamente degradante, humilhante, ultrajante, que traz mais ônus após o nosso desencarno do que bônus. E nisso, a fé, eu não digo a fé religiosa propriamente dita, eu digo aquela fé universal, que é a adesão absoluta do que o Espírito considera como verdadeiro. É um encontro profundo do nosso Espírito com aquilo que ele tem para si, que é uma verdade absoluta, como, por exemplo, a crença em Deus e o nosso amor ao Mestre Jesus. É a nossa fé em exercício. Porque não vimos Deus, não encontramos Jesus nessa caminhada, mas nós o sentimos. E isso pode ser um fôlego necessário, imprescindível, no mar bravio de convivência no seio familiar. Então, quando tivermos a oportunidade, se não for conosco, em nossos lares, mas de repente é com algum familiar, com uma pessoa próxima, de podermos ser um agente colaborador, não só através da oração, porque oração, dentro dessa palavrinha, tem a palavra hora e ação. Às vezes a oração também é a ação. Quando pudermos, nos for possível, quando isso não for causar mais transtorno do que um auxílio, nós temos que aconselhar, nós temos que ajudar, nós temos que vibrar positivamente. E nós temos, mais do que tudo isso, ir lá na raiz, no nascedouro da nossa intimidade, tentarmos ser o melhor que nós pudermos, nessa condição que nós temos, que é o agora, esta encarnação, este momento, este respirar que Deus está nos permitindo, enquanto nós não tivermos condições melhores para fazer melhor. Parafraseando aí
o nosso amigo Mário Sérgio Cortella. Fazer o melhor agora, gritar, esbravejar, tentar ser o centro das atenções, tentar educar através da força, não resolve. Muitas vezes o que resta para uma mãe, ou para um pai, para uma avó, para um avô, para um tio, por aquele que tem um verdadeiro apreço por aquele ser, o que resta é dobrar os joelhos, acompanhado de muitas lágrimas, é orar. Vamos esperar o som voltar. O que resta, estão me ouvindo? Sim. É a oração. Às vezes não nos é possível a ação, mas é possível a oração. E nós temos obrigação moral e espiritual de tentarmos fazer essa reforma dentro de nós. Nós não lembramos, através da misericórdia divina, qual foi a história passada que tínhamos com aquele grupo familiar em outra oportunidade. Pode ser que um filho difícil, um filho ingrato, em outra encarnação, fizemos coisa parecida ou semelhante. E nós sabemos que quando nós estamos nesta vida, nesta oportunidade, foi com a nossa anuência, nós aceitamos, nós participamos da nossa programação reencarnatória. E graças à misericórdia divina, nós não lembramos. Imagine nós saber que aquele filho que nós estamos ali acalentando em nosso seio foi o nosso algoz na outra vida, foi um inimigo severo, brutal. Então esse esquecimento se faz necessário justamente para que desenvolva o laço de afeição verdadeiro, de forma genuína. E nós temos um desafio extra em 2026, neste momento que nós estamos vivendo. Nós temos agentes externos, e eu estou falando de tecnologias, que muitas vezes é a terceira voz, ou a segunda voz, ou mesmo a primeira voz dentro do nosso lar, quando nós tentamos dialogar com os nossos filhos, com os nossos jovens, porque munido dessa enxurrada de informações, muitas vezes eles se acham capazes, e se acham experientes, e se acham sabedores, e se acham com a condição de viver uma vida que ele ainda não está preparado para isso. E nós temos que nos desdobrar mais ainda para podermos orientar, para podermos tentar proteger o tanto que pudermos desses agentes externos. Nós vemos aí que criança com 2, 3, 4 aninhos dominam um aparelho de celular. E isso para a gente é um grande desafio. Porque é ter o mundo na palma da mãozinha. E o mundo na palma da mão traz tudo que pode trazer, tudo que existe no mundo. O que é bom e o que também não é. Então que possamos nós aqui, particularmente falando, que acreditamos em Deus, que acreditamos no Mestre, trazer este Mestre para dentro dos nossos lares é fundamental para que tenhamos o mínimo de condições, o mínimo de combustível necessário para travar essa luta, que é a convivência no seio familiar. E como trazer o Mestre para dentro de nossos lares? Nós espíritas recomendamos o Evangelho no Lar, que sabemos que são pontos de luz espalhados pela orbe terrena. Cada momento que você para, lendo um trecho ou elevando o pensamento a Deus e a Jesus, se acende ali uma fagulha de luz
neste universo infinito. E aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tem que insistir. Faça sua leitura, faça em voz alta. Nunca estamos sós. Uma hora alguém vai ter curiosidade, vai querer saber o que a gente está lendo, o que a gente está fazendo. E uma hora pega amor. Ora, se não é educar filhos, um exercício permanente de amor e de persistência. Então, que possamos persistir também em trazer Jesus para dentro de nossos lares. Mas mais do que trazer Jesus em palavras, precisamos trazer Jesus em ações. Uma ação vale mais que milhares de palavras soltas ao vento. Porque nós somos seres que somos educados por repetição e por visão. A gente olha, a gente vê quantas coisas que nós achamos interessantes que os outros fazem, e aí a gente quer tentar fazer também. Assim precisa ser dentro dos nossos lares, que tem uma grande barreira, muitas vezes, que é o excesso da intimidade que temos uns aos outros. A intimidade, muitas vezes, traz um certo relaxamento que beira um desrespeito. Não temos hábitos de nos cumprimentarmos, de nos darmos um bom dia para aqueles que dividem um lar conosco, de desejar uma boa sorte, de dar um beijo, de dar um abraço. Muitas vezes fazemos isso ao adentrar o nosso trabalho material, abraçamos, beijamos, brincamos com todo mundo e mal olhamos uns para o rosto dos outros dentro dos nossos próprios lares. E se o seio familiar é um método de resgate e de depuração do espírito, nós temos que ter um pouco mais de atenção para com o nosso lar. Esse livro do médium Francisco do Espírito Santo Neto, através do Espírito Hamed, traz reflexões incríveis. Ele diz que o principal objetivo desta obra é levar um modo de entender os ensinamentos do Cristo dentro da nossa vida atual e respeitar esses ensinamentos da forma com que ele merece. E como que é respeitar? É aplicar de forma verdadeira. E ele diz aqui que ele oferta este livro para que a gente busque dentro da nossa intimidade o reino de Deus. E esse livro é um agente que nos ajuda muito. Ele tem gratuito na internet. E o primeiro capítulo deste livro, o Espírito Hamed, através desse médium, Francisco do Espírito Santo Neto, traz uma mensagem que, se ainda nós temos dúvida, se nós nascemos na família certa, estamos no país certo, estamos na política certa, estamos com o vizinho certo, estamos no trabalho certo, para muitos de nós, vai uma reflexão dessa mensagem do primeiro capítulo, que ele diz o seguinte: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o seu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tuas próprias afinidades,
Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas e modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão de tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. Teu destino está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busque o bem e viverá melhor. Elevando o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade sublime e sagrada de estarmos reunidos mais uma vez, por nossa decisão e nossa vontade na tarde de hoje, sob a tutela dos espíritos benfeitores deste lar, nós agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores queridos e toda a equipe que nos acolhe nesse momento, e pedimos que Deus conceda-nos, por misericórdia, o dom de contentarmos com o que temos, a fim de fazer o melhor que possamos. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, para que eu não venha estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de forma que eu não busque aflições desnecessárias ante o futuro e nem me entregue à inutilidade do presente. Dai-me forças de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar os caminhos dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros, cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induz-me a esquecer o que passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vierem à minha cabeça, ampara-me, a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio no plano dos meus esforços e manifestos. Impele-me a calar toda a queixa em torno das provas e empecilhos da vida, para que eu não perturbe os que compartilham a estrada. Auxilia-me a conservar boa aparência, tanto quanto o espírito isento de culpa. A falar com voz calma, a sustentar bons modos e a perder o hábito de impor minhas ideias ou de contradizer a dos outros sem necessidade. E ajuda-me, Senhor, a manter-me na obediência para com os meus deveres e compromissos, trabalhando e servindo sem incomodar a ninguém. E como eu sei que muitas vezes, para finalizar aqui, nós nos comportamos como crianças mimadas, né? Filho de um pai benevolente, eternamente misericordiosamente justo e bondoso, que sempre nos afaga e nos acolhe, que entende as nossas imperfeições, e nós estamos ali, como aquela menininha da tia Cecília Meirelles, assim a chamam na espiritualidade, a nossa poetisa, que chama uma palmada bem dada, que é a menina manhosa, que não gosta da rosa, que não quer a borboleta porque é amarela e preta, que não quer a maçã nem pera porque tem gosto de cera. Por que não toma leite? Porque ele parece azeite. Que mingau não toma porque é mesmo goma. Que não almoça nem janta porque cansa a garganta. Que tem medo do rato e também do gato, e também do cão e também do ladrão. Que não calça meia porque dentro tem areia, e que não toma banho frio porque sente arrepio. Que não toma banho quente porque calor sente. Que a unha não corta
porque fica torta, que não escova os dentes porque ficam dormentes, e que não quer dormir cedo porque sente imenso medo, mas que também tarde não dorme porque sente um medo enorme, que não quer festa nem beijo, nem doce, nem queijo. Ó, menina levada, quer uma palmada? Uma palmada bem dada para quem não quer nada. De vez em quando somos assim, né? Um beijo muito grande para todos vocês e obrigada por hoje.